Que a IA tem um potencial enorme, todos sabem, mas como fazer o fator humano acompanhar toda essa transformação tecnológica? O desafio da adoção nunca esteve tão presente e relevante no contexto das organizações. Confira agora um papo imperdível sobre a adoção e os seus desafios no Circle Podcast. Boas-vindas ao Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Circle Podcast, hoje com cara nova. Vocês devem estar percebendo que é o primeiro episódio que a gente está com a nossa marca do Circle. E hoje o tema é extremamente relevante. A gente fala muito sobre tecnologia e um dos pontos principais da tecnologia é como que a tecnologia influencia na vida das pessoas. E para hoje a gente tem aqui a Adele Sader da Artefact. Tudo bom, Adele? Prazer ter você aqui. Obrigada. O André Fonseca, que já esteve aqui várias vezes também. Tudo bom ter você de volta? Bom ter você de volta aí, André. Maravilha, obrigado. Boa tarde. E também a Lívia Kuga, que é professora da Adele, e a gente vai falar bastante sobre esse tema tão relevante. Pra gente começar, Lívia, eu queria que você se apresentasse aqui, por favor, um pouquinho da sua trajetória, que a gente já pega o gancho aqui no tema que a gente vai conversar sobre. Combinado. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou a Lívia, obrigada pelo convite, obrigada, Adele, pelo convite especial, né, feito lá pelo Intel. Então, hoje sou empreendedora e também sou professora do Intel e da FGV. O Intel é uma das faculdades, foi conhecida como top 100 faculdades mais inovadoras aí esse ano, então muito legal. E aí, falando mega rápido sobre um pouco antes disso, sou formada em psicologia pela USP, depois disso entrei na Estônia, entrei lá quando tinha 80 pessoas, fiquei lá até bater 15 mil, foram 8 anos e meio, era sócia de lá. Ajudei a construir toda a área de people, né? Toda a área de gente lá. E acabei fazendo um dos maiores processos seletivos do Brasil também, que foi conhecido como Recruta Stone. Depois disso eu saí, fiquei algum tempo fazendo advisory em uma série de startups e empresas. E aí acabei conhecendo o meu sócio nessa de fazer advisory, acabei começando a empreender nessa interface entre inteligência artificial e liderança. A gente ainda está em stealth mode, mas tem bastante a ver com como a gente enxerga o futuro do trabalho. Muito bom. E acho que a gente pode puxar um pouquinho no tema de adoção e como que a gente tem tratado esse assunto na Artefact. Adele, se quiser apresentar um pouquinho do tema, né? Você claro. Que é a nossa especialista aqui em adoção de IA. Claro, obrigada pela oportunidade. Bom, eu estou aqui na Artefact aí com essa missão de adoção e de olhar para o lado de pessoas, né, junto nesse encontro com tecnologia. E venho aí de um histórico em ecossistema de inovação com a Founders Intelligence, que depois foi adquirida pela Accenture. E depois na Accenture como pessoa especialista em liderança e cultura. Então é muito, muito interessante estar nesse momento agora, né? Que é o momento, a gente fala do workforce of the future, né? Do trabalho do futuro, mas como a própria Lívia falou, que é do presente, né, Lívia? Então, como é que a gente está vendo esse grande movimento da inteligência artificial entrando na vida das pessoas sem pedir licença? Uhum. Né? E como isso está movendo as pessoas, não só na organização, mas no nível individual também, né? Como pessoas, como a gente se organiza nas nossas vidas no dia a dia e como a gente traz isso e traduz isso para dentro das organizações. Então, acho que a gente tem aí a grande oportunidade de trabalhar e de ver, né, esse desenvolvimento em várias camadas, então, do indivíduo até a organização, e também em vários espectros, né? Então, na adoção de um produto de IA, num produto de tecnologia, e também de uma grande transformação de toda a organização. Acho que agora, no momento que a gente vive, mais do que nunca a gente fala sobre transformação da organização. Porque a gente já falou muito sobre tecnologia no sentido, vamos dizer, desenvolvimento de modelos de machine learning que vão dar mais inputs para tomada de decisão, ou você conseguir colocar o dado na mão da pessoa para ela ter uma decisão mais orientada a dados e não uma decisão baseada no achismo, experiência, que são basicamente insumos que estão ali em volta do fluxo de trabalho da pessoa. Mas agora o que a gente está falando é, de fato, mudar a forma como as pessoas trabalham
no âmago do ser ali, né? Redefinir processos, redefinir vários temas core ali do que a pessoa faz no dia a dia e que impacta ainda mais o que já era um impacto grande, fica ainda maior com o avanço da tecnologia que a gente tem visto aqui com agentes, com essa escalada da IA aí, principalmente nos últimos anos, né, André? Como que você tem visto esse aumento da tecnologia aí e o impacto nas organizações? Acho que é tudo muito inicial, né? Até pegando um pouquinho de histórico, a gente vem em ondas de transformação há bastante tempo, né? Acho que desde que o ser humano tá aí, mas a gente teve uma transformação da informação mesmo, né? Acho que depois a gente teve uma transformação digital, principalmente, em algumas fases. Mais recentemente, que você acabou de citar, uma transformação de dados, nas quais todas elas impactaram muito a forma como a gente trabalha. Acho que a principal, talvez, essa de informação, né? Foi quando a gente começou a trazer computador pessoal para dentro dos escritórios. E acho que talvez seja o melhor paralelo com o que a gente está vivendo hoje, nessa transformação que, para mim, é cognitiva, né? É uma transformação de como a gente entende, captura informação, processa, né? E gera esses outputs, que pode ser por um humano ou, no caso, talvez um agente ali. Já escutei vários nomes, né? Mas artificial, sintético, enfim. E acho que o grande desafio é como fazer essa orquestração desse trabalho entre máquina e humano. Uma coisa muito interessante, bom, acho que depois a gente vai poder falar de muitos temas, mas é que eu acho que nessa transformação é onde o ser humano se aproxima mais das capacidades humanas e menos das atividades de máquina, né? Então, tudo aquilo que é mais repetitivo, que talvez a máquina é inerentemente melhor, vai ficar mais com a máquina e o ser humano talvez vai conseguir se sobressair de outras formas. Mas até lá, acho que a gente vai ter muita lombada, muita dificuldade e muito aprendizado, né? Uhum. E, Lívia, nesses anos que você trabalhou na Estônia e depois empreendendo depois dessa fase, como que você viu a diferença entre o comportamento das pessoas em paralelo com o avanço da tecnologia? Você que esteve muito próximo ali de uma empresa grande no Brasil, você participou do crescimento da empresa e agora você tem contato com inúmeras organizações, inúmeras pessoas, né, que estão vivendo isso. Como que você vê essa mudança, essa evolução ao longo do tempo? Boa, eu na verdade vou responder de outro jeito, tá? Só pra... Tranquilo. É que eu acho que tem uma coisa que até um dos temas que eu abordo em palestra lá no Intel, que é sobre o medo da tecnologia, né? Então, eu sempre falo assim, primeiro a gente tem que entender o que é tecnologia. Tecnologia é toda vez que o ser humano consegue fazer coisas que vão para além, né, do corpo físico para melhorar a vida que ele tem. Então, a primeira tecnologia existente foi o fogo, né? E aí, depois tiveram várias, né? Você falou da tecnologia como informação, mas eu acho que o que eu gosto de fazer a analogia, a comparação é a eletricidade, né? Porque também. eu acho que a eletricidade, né? Se você pegar como era a vida antes da eletricidade, imagina. Eu não consigo imaginar como é a vida sem eletricidade. Sim. Eu acho que a gente tá passando por um boom que a IA vai ser uma coisa de tipo, como assim? A gente tinha uma época que viveram sem isso. Um robô que meio que faz as mesmas coisas que você já sabe fazer, só que melhor, sabe? Então, eu acho que talvez a gente esteja passando por uma transformação assim. Porém, né? E aí você falou, né? Como que é o comportamento humano, né? Como que é o comportamento das pessoas. Aí vem o outro ponto que é o ser humano, né? Então, tem um conceito chamado, né, a curva de adoção, né? De inovação. E aí você tem desde lá o quartil do canto esquerdo, que são os disruptors, né? Os caras que são inovadores. É o cara que inventou o fogo, o cara que inventou a eletricidade, né? O Tesla, que era visto como maluco lá das pombas, né? Até, né? Que hoje virou uma das empresas mais valiosas do mundo, né? O nome do cara virou uma das empresas mais valiosas do mundo. E por outro lado, você tem a turma que é dos conservadores, etc., e que são a maioria, só para deixar claro, a gente tem medo da tecnologia, né? E aí o que eu falo muito é por que a gente tem medo da tecnologia? E isso acontece muito porque a gente tem medo do desconhecido, né? O ser humano é uma coisa instintiva do ser humano. Sempre que ele vê uma coisa diferente, significa perigo. Então, o que a gente está vivendo agora tem várias pessoas que são os disruptors, os innovators e os early adopters, né? Que são as pessoas que estão na frente da inovação ou estão realmente fazendo as transformações,
que no começo eles são vistos como os gênios malucos que estão fazendo coisas estranhas, até eventualmente eles se tornarem a curva de adoção de todos, né? Então, é bem comum. Eu estava até falando com a Adélia aqui no privado que a gente tocava um processo seletivo que tinha 100 mil candidatos, né? Imagina como é que você faz o processamento de 100 mil candidatos numa era pré-AI. E aí, gente, a AI, assim, a Gen AI é nova, mas o uso de inteligência artificial, machine learning, né? Aprendizado de máquina, isso já existe há muito mais tempo. E a gente decidiu, 100 mil candidatos, vamos criar um algoritmo nosso para tentar automatizar e melhorar um pouco o processo. Então, eu lembro que quando a gente fez aquilo, eu falei, nossa, dá para fazer muita coisa, de fato. Com técnicas de NLP ali. Exato. E aí o pessoal falou assim, não tô nem entendendo o que você tá falando. E aí eu nunca esqueço quando lançaram o ChatGPT, e aí uma pessoa que trabalhava na Estônia na área de People, já tinha saído da Estônia, e falou assim, Lívia, agora eu entendi o que você falou lá 3 anos atrás. Eu juro que eu tava tentando, mas eu não consegui. Então tem um negócio de até a pessoa conseguir, as pessoas de modo geral, né? Essa curva de adoção, e é meio, né, não vou falar que é traço de personalidade, mas meio que Tem a ver, é tomada de risco, curiosidade, enfim. Você falou uma palavra-chave aqui, que é medo, né? E a gente tem visto as pessoas, assim, muito ansiosas e com medo, né? Em geral. Com razão, em geral. né? E com razão, né? Mas quando a gente consegue decifrar o que é medo, a gente ajuda as pessoas a entenderem e ajuda as pessoas a significarem como é que elas podem trabalhar melhor e com mais eficiência, trazendo uma nova tecnologia para o dia a dia delas. Então, o medo abstrato, ele realmente deixa as pessoas incomodadas e confusas e ansiosas. Mas quando a gente endereça o medo e ajuda a pessoa a dar nome ao medo, então o meu medo e daí não é algo abstrato, é que eu vou perder a função de fazer um relatório que eu faço diariamente. Então, a gente ressignifica isso e traduz o medo para algo que a gente consegue endereçar e falar assim, espera, você não vai perder o emprego, você vai perder uma função que você acha muito chato fazer e que era uma função que tem a ver com máquina, como você, André, falou, e qual é agora o seu papel como ser humano, né? Como é que você agrega mais valor ao que você faz, porque a gente está vindo, e até no nível da educação, da era industrial, né? E na era industrial a gente também é educado para fazer tudo certinho, para não errar, para fazer produção em série, para fazer recorrente, né? Então a gente sai agora, a gente se liberta um pouco, né, desse viés, desse enquadramento da revolução industrial. É uma maquinização também. Que é a maquinização, da né? atuação humana. Exato. E a gente sai, a gente se libera, a gente tem a oportunidade de se libertar disso e de se ressignificar. Então, é se abrir um pouco pro, né, o novo, mas o novo do desconhecido, e falar assim, espera, o mundo não vai acabar. O mundo está em grande transformação. E qual é o meu papel agora, né? Acho que essa é a pergunta. Posso até fazer um complemento, né? Porque aí a gente está falando até da parte humana, né? Medo é uma coisa muito instintiva do homem. E qual que é a melhor maneira de você acabar com o medo? Enfrentando o medo, né? E aí, entre aspas, é o combate ao medo, né? Então, se o medo é de você ser substituído, né? Eu gosto muito de trazer... Eu sou meio nerd, né? Eu não falei, mas também sou acadêmica, né? Mestrado, doutorado, enfim. E tem um reporte, né? Um relatório que sai de 2 em 2 anos do World Economic Forum, que eles fazem uma análise grande, econômica, de tudo que está acontecendo no mundo do trabalho. E eles colocam, né? Saiu o último agora em 2026, falaram que 92 milhões de empregos serão encerrados, não existirão mais. Porém, por isso, né, você fica com medo, meu Deus, será que eu faço parte dos 92 milhões? Mas 170 milhões de empregos serão gerados. Então, quer dizer, não é que as pessoas vão ficar desempregadas, muito pelo contrário, elas vão exercer novas funções, outras funções, talvez muito menos maçantes e talvez muito melhores, muito mais legais do que as que a gente faz atualmente, né? Então, o André comentou, né, que os trabalhos repetitivos vão ser modificados com a máquina, e aí eu posso contar o meu caso, né, desse, né, algoritmo que a gente criou. Então, o time ficava... A gente tinha um negócio que chamava questionário sobre a vida. E as pessoas escreviam, assim, 10 páginas sobre a vida delas. Era realmente uma dissertação, um essay enorme que a gente criou. Imagina ler 100 mil, não dava. E aí, o que a gente fez? A gente, primeiro,
A gente tinha já o histórico dos anos anteriores e a gente usou aquilo para treinar a máquina e, ao mesmo tempo, a gente foi lá e pediu para os seres humanos avaliarem. Só que, em vez de avaliar 100 mil, vamos cruzar o que a máquina colocou versus o que a pessoa colocou. Qual que é o ponto? E eu também fazia análise, eu também ficava lendo e dando nota. O que aconteceu? Em vez de eu ficar, tipo assim, 20 dias lendo essays, eu fiquei algumas horas, 4, 5 horas, o que eu acho que já é muito relevante, é uma hora considerável. E aí um trabalho que pra mim é gostoso, eu gosto de ler sobre a história da vida das pessoas, mas imagina ficar 20 dias lendo, assim, chega uma hora e você fala assim, eu não quero mais ler, não quero mais saber sobre a sua vida. Então, no final do dia, é muito mais sobre a gente ressignificar os nossos trabalhos e ver que muitos dos trabalhos maçantes, que às vezes até é para ser legal, eles começam até a ser prazerosos, porque você vai exercer muito mais essa capacidade de curiosidade, abstração, e que o ser humano é muito melhor do que a máquina, né? De tomada de decisão, né? Então... E até um ponto, né? Vamos supor que você é o primeiro candidato que você tá lendo. Deu mais sorte. Pô, você tá lendo, que legal a história da vida. Se é o último, eu falo, cara, não aguento mais a história da vida de ninguém. A sua vida é um saco, não quero mais ler sobre isso. Só pra entrar na brincadeira aqui, depende também de quantos você vai ler, né? Porque se você é o primeiro, mas você vai ler 10 é uma coisa. Se você vai ler 1000, o primeiro... Exato. Talvez já tá esquecido. É diferente você ser o 10º ou o milésimo, né? Então, mas esse tema, realmente, o que a gente tem visto na prática, que acho que confirma o estudo, eu também acho que vi um estudo da McKinsey parecido, mas no dia a dia, né, nos nossos clientes, a gente tem visto a mesma coisa. Acho que mais oportunidades estão sendo criadas. Também vi um outro dado do mercado americano. Acho que, só um parênteses, a profissão talvez mais impactada é desenvolvimento mesmo, né? São os engenheiros aí de software, de dados, enfim. E tem esse dado é do mercado americano, mas acho que é um proxy bom. A gente vê um aumento, né, de vagas e de busca por esse tipo de profissional lá. Algumas coisas vão mudar, né? A senioridade, readiness para começar a carreira, algumas coisas vão acabar mudando, mas a gente tem visto isso na prática também. E eu acho que tem muito lance de vender o medo também, né? Assim, essas empresas... Então, eu gosto muito do... tem um meme aí, super batido, mas, né, que acho que fala... um deles é o próprio Elon Musk que fala, né? Assim, a gente não vai ter mais motoristas em 2025. Aí tem um outro, esqueci quem que fala isso, mas a gente não vai ter mais acho que era radiologista, alguma coisa, em 2025. E aí o meme né? Radiologistas no trânsito indo pro trabalho. Tipo, porque eles ainda estão lá, né? Então, e acho que tem acontecido muito isso, né? A gente vê as grandes, OpenAI, Anthropic, o próprio Google, né? Trazendo mais pessoas para desenvolver a tecnologia. Então, o que eu acho que vai mudar é a velocidade, o tipo de trabalho, mas principalmente, por exemplo, na Artefact, a gente aposta muito na qualidade, né? Então, seguindo o que a gente estava falando antes, acho que, tudo bem que eu ainda não trabalhava nessa época, mas como a gente fazia consultoria antes de ter o computador pessoal, acho que você conseguia ter um bandwidth ali, né? E até um determinado ponto de entrevista, de consolidar a informação, enfim, de ter insights. O que a gente consegue fazer hoje é muito mais. Então, acho que a qualidade da decisão, do output, do insight, do produto, seja o que for, é o que talvez melhore muito. E aí, queria só trazer um elemento a mais, que é a democratização. Acho que, ao mesmo tempo que quem não se posicionar, talvez, né, com essas novas tecnologias, tem muito mais risco do que antes, porque a diferença, né, de qualidade e output de quem usa e quem não usa a IA generativa, por exemplo, né, é muito grande, é abissal, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil se aproximar, né? Assim, é uma linguagem natural, em teoria. Então, você tem uma aproximação grande. Eu acho que, assim como a gente viu o Google levar o marketing digital para todo mundo, qualquer um consegue fazer hoje, né? Desde que tenha celular, internet e alguma instrução. Acho que isso vai acontecer para empreender, para resolver problemas do dia a dia, para se informar. Né? A mesma coisa aí com AI, com os assistentes e as aplicações que vão vir, né? Você trouxe o tema da eletricidade, mesma forma como quando surgiu a era digital, você tinha a App Store, mas não tinha nenhum aplicativo lá, você tinha eletricidade, mas você não tinha muita aplicação. Acho que o que agora a gente está fazendo é construindo esse grid, né, de AI, que não tem muita aplicação ainda, né? Versus o que eu acho que vai ter em 5, 10, 20, 30 anos. Então...
Só complementando uns pontos aqui. Exato. Você falou num ponto interessante aqui que tem muito a ver com o nosso assunto, que é a barreira de entrada, né? Que antigamente, para você usar a IA, você precisava ser técnico, você precisava aprender Python, você precisava pelo menos ter Estatística. Estatística. Exato. Tinha uma série de temas mais técnicos que não era todo mundo que conseguia entrar. E de fato adotar. Que é a inteligência artificial raiz, que a gente chama. É isso, exato. Hoje, você pode abrir qualquer LLM dessas aí, você vai conversando com ela. No celular ainda aqui, ó, é na palma da sua mão. Na palma da mão. Impressionante. E isso abre um espaço que a gente nunca viu, na verdade, né? De ter tanta facilidade, assim, para conseguir ser técnico. E muitas vezes a pessoa não técnica consegue ter mais output técnico do que a pessoa técnica, né? Dependendo do nível de adoção da IA. Porque você pode pedir, por exemplo, para a IA gerar uma aplicação hoje de um jeito muito fácil. Você pode fazer um setup no back-end, no front-end de uma aplicação com linguagem natural. O que vocês acham que isso representa em termos de política de adoção dentro das organizações e, no geral, assim, para as pessoas perderem um pouco o medo também de entender um pouco mais como funciona a tecnologia? Posso complementar a pergunta, ainda para chegar no tema da adoção? Porque agora a gente começou uma corrida, né? Agora eu tô trazendo só para o mundo corporativo. Tá aí a tecnologia. Todo mundo, né, tem um custo, mas assim, a barreira de entrada, como o Vitor falou, é muito pequena. Então a gente tem uma corrida. A gente tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas no mundo corporativo com o potencial de alcançar alguma coisa com AI, mas está todo mundo meio que começando, né? Então, nesse tema da adoção, como é que vocês veem, não só para fazer efetivamente, mas também para acelerar? Porque todo mundo provavelmente vai usar em 10 anos, mas as empresas que vão gerar diferencial competitivo são as que vão conseguir fazer em 1, 2, né? E acompanhar as mudanças. Então, eu só queria complementar esse ponto para a pergunta. Embora você tenha ido para a empresa, eu vou primeiro para o indivíduo, porque eu acho que, no final, a organização nada mais é do que a soma do que uma série de indivíduos, né? E aí, tem um livro que eu gosto muito, inclusive indico para todo mundo que não... Tem até medo de é bom. Que ele chama Cointeligência, do Ethan Mollick. O Ethan Mollick, ele estuda inteligência artificial, assim, muito antes de estar na moda. Agora ele está na moda, esse é um dos livros mais vendidos de inteligência artificial, inclusive. Mas o livro ele é bem legal e, para mim, ele fala duas coisas. Obviamente, ele fala muito da democratização, do acesso, mas, para mim, ele fala duas coisas que, para mim, fica muito na cabeça e eu acho que facilita muito para o indivíduo. O primeiro é o conceito de, cara, você tem literalmente um drinking specialist, né, na palma da sua mão. O que é um drinking specialist? É um cara especialista que tá bêbado. O que isso significa? Você tem um especialista na palma da sua mão. Porém, ele está bêbado. Ou seja, ele vai alucinar, ele vai errar, às vezes, simplesmente porque ele está bêbado. Então, é muito importante que você, que não está bêbado, cheque para ver o que ele tá falando. Isso acho que já ajuda em 90% das coisas. E assim, é um especialista de absolutamente o que você quiser. Hoje você tem... a gente falou de design, a gente falou de marca, a gente falou de venda, a gente pode falar do que a gente quiser. Psicólogo, a gente pode pegar todas as profissões de cada um de nós. Eles basicamente, né, a LLM, né, a GenAI, eles pegaram todas as informações que já tem disponíveis na internet e um pouco mais, e colocaram dentro de um negócio que é um chat que você pergunta o que você quiser. Então você tem um especialista na palma da sua mão. Isso é democratizar. E aí, tem uma segunda coisa, né, que o Ethan Mollick fala, e ele tem alguns papers acadêmicos, junto com outras pessoas também, que ele fala da diferença. Inclusive, eles começaram a fazer pesquisa com consultores, né? Legal. Consultores que estavam implementando inteligência artificial dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que com a PwC, tipo, eles analisaram 30 mil um estudo de Harvard, consultores. né? Eu Exatamente vi esse. E aí, eles basicamente eles falam que tem 2 tipos de indivíduos. E é isso que eu queria falar e a gente vai chegar em organizações. Tem os indivíduos que usam a inteligência artificial como centauro e outros que usam como cyborg. Independentemente do uso, já é melhor do que o humano sozinho. De novo, você tem um drinking specialist na palma da sua mão. Qual é a diferença do cyborg para o centauro? O centauro, basicamente, né, vocês lembram da mitologia, é metade homem e metade máquina. Então, você usa, mas é um negócio meio desengonçado e tal. O cyborg, ele é um ser humano que
é implementado. Lembra daqueles seriados que a gente... É que é ruim eu fazer analogia com o Exterminador do Futuro, né? Mas é um cyborg meio, né? Que ele é um ser humano que tem um monte de... Iron Man, melhor. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, não, gente, eu preciso pensar em algo melhor. Iron Man. Então, o Homem de Ferro, né? Um cyborg que ele, de fato, consegue fazer todas as coisas do humano. A tomada de decisão continua com o ser humano, né? E que ele vai e consegue fazer. E aí, o que ele percebeu é que, assim, consultores sem usar IA têm uma produtividade um pouco pior que as outras, que, na verdade, já é muito boa, né? São especialistas, né? Consultores. O Centauro vai muito bem. E o Cyborg, ele, de fato, começa a estruturar workflows, camadas de tomada de decisão, começa a fazer orquestração de agentes e consegue, de fato, fazer boa parte do trabalho repetitivo que ele tomava muito tempo fazendo, melhorando, né? E aí, chegando... Aí eu juro que eu cheguei agora, finalmente consegui chegar no negócio de empresas, né? O que eu acho que vai acontecer e é natural? Tem uma fase 1, que é os indivíduos saírem do medo e efetivamente começarem a usar. Alguns vão usar como Centauro, outros vão usar como Cyber. E aí, dando um spoiler da aula que a gente vai ter em junho... Boa. Tem uma empresa que fez um trabalho muito legal de adoção em mais de 200 mil funcionários, que é um grande banco. E aí, basicamente, eles conseguiram identificar como os indivíduos estavam adotando. E aí, eles faziam esses ciclos para as pessoas apresentarem como eles estavam usando. O que aconteceu? 95% foi descartado. Mas aqueles 5% da galera que estava usando, eles falaram assim, pô, isso aqui dá pra gente implementar em um monte de lugar. E aí eles pegavam isso e agora vamos estruturar de um jeito que a empresa inteira utilize isso daqui. Que é, cara, pra melhorar atendimento com o cliente, pra melhorar um fluxo de trabalho que eles não sabiam. E aí começa do indivíduo, aprende com o indivíduo, engatinha com o indivíduo e depois expande para o todo, né? E aí o especialista de IA, ele tá muito mais focado em como é que eu faço para fazer em larga escala, mas todo mundo, enquanto indivíduo, usa, né? Então, pelo menos eu, até agora, o case mais legal que eu vi de adoção inteligente, de uso de inteligência artificial, foi desse, que é Muito legal. Eu antecipei seu material, já sei do que você está falando. Ah, você já leu? Eu li. Então já leu. Gente, são 20 páginas. Essa daqui é uma boa aluna. A Adélia é muito boa aluna. Mas eu vou pegar o seu gancho aí. Tem duas coisas no que você falou. Primeiro, só complementando ali o case de Harvard, né, em cima dos consultores, o que a gente percebe também daquele estudo, que é muito interessante, é que o gap entre o high performer e o lower performer, ele diminui, assim, incrementalmente por causa do uso do low performer da AI, né? Então, alguém que seria um aluno mediano ou alguém mediano começa a ser um high performer. Exato. Porque ele se augmented, né? Se aumentou. Você tem um especialista. Exato, exato. Mas tem um risco nisso, que depois eu conto, talvez em outro momento. Não, tem um risco, assim, da juventude, né? Da geração Z, de não ter critério, né? E não ter análise crítica e confiar cegamente e usar para tudo, né? Então, assim, pedir opinião... Esquecer a parte do bêbado. Esquecer a parte do bêbado, pedir opinião e seguir cegamente. Mas eu quero entrar agora, voltar ali para falar de adoção nas organizações. Você trouxe um case fantástico, eu acho que de um early adopter que já está lá na frente, né? Então, assim, pensando na grande maioria das organizações que ainda está embrionária, ou começando, ou até, né, chamando a gente para perguntar por onde a gente começa. A gente ouve essa pergunta o tempo todo. Sim. Como a gente começa? Por onde a gente começa? A grande questão aqui, e a Lívia trouxe super bem nesse exemplo, é que a adoção não é através de treinamento. Não é através de letramento. E muitas organizações ainda estão confundindo em precisamos de treinamento. Como é que a gente ensina as pessoas a usarem? A gente não está falando de mudança de tecnologia. A gente fala vamos ensinar as pessoas a usar eletricidade. Exato. A gente não está falando, e a gente não está falando de fazer o change management tradicional, né? A gestão da mudança tradicional de um sistema legado para outro, uma melhoria, uma mudança de tela. Vamos sair do SAP e para o Salesforce. Exato. Não é sobre isso, gente, mais. Então, quando a gente fala de adoção, a gente tem que realmente entender o que a gente está falando aqui. O que é a adoção? A adoção diferente, e a adoção também não é as pessoas começarem a usar, porque está todo mundo usando.
de verdade, tá todo mundo usando. Mesmo as organizações que ainda falam, não, a gente não implementou, mas no nível individual as pessoas estão usando. Com certeza. Né? É pior, porque tá pior. Um monte de dado público vazado e eles nem sabem. Exato, né? Então, assim, existe uma urgência na adoção feita com critério, com estrutura, com metodologia, com cases, né, de escalar um bom caso de uso, pegar e replicar para o resto da organização, que é muito além de só dar treinamento ou falar de gestão da mudança, e eu acho que é um ponto bem relevante aí. Eu gostei do seu exemplo que reafirmou a nossa tese lá interna, né? Um pouco. Não foi combinado. Não foi. Estamos alinhados. O que a gente tem feito... Bom, acabei ficando corresponsável por essa transformação dentro do Artefact também globalmente, né? E a gente não tá lá ainda, assim, até por ser consultoria, por ser AI, naturalmente, o uso, a adoção é elevadíssima, é natural, né? Mas o nosso desafio é justamente isso. Como é que a gente continua pegando os melhores exemplos e escalando? Porque a dificuldade está na escala. Porque você pode ter o cafezinho das melhores práticas, mas como é que você faz isso com 200 mil, né? Uhum. E garante qualidade, produtividade, né? Desse output. Então, o que a gente está fazendo a gente mapeou os processos, né? Do que é ser consultor, engenheiro de dados, cientista de dados num projeto. E aí a gente tem os padrões de qualidade definidos, tudo bem, desse processo. E a ideia é que todo mundo possa, né, a gente está criando justamente uma plataforma para isso, mas possa colocar lá qual que é o seu workflow favorito de determinado processo. Total. Né? E aí criar, como já existe para quem desenvolve tecnologia há muito tempo, o senso de comunidade. Então você posta lá, se a galera curtir usar, talvez isso vire o padrão da empresa inteira. Que é justamente isso. O exemplo que você deu de eu vou olhar e aquilo que for muito bom eu promovo para todo mundo, a gente está tentando digitalizar isso no sentido de comunidade para que seja contínuo. Porque um outro desafio também é esse, né? A cada dia a gente tem muitos lançamentos de novos features, produtos, whatever. Então, como é que você acompanha isso? Não dá para você ter lá o centro de excelência de AI na sua empresa, que você tem 5 notáveis que estão... É impossível para qualquer ser humano fazer isso. Então, você tem que descentralizar a corrida pelo conhecimento aplicado. Né? Porque o conhecimento está sendo feito na universidade ou nos labs de AI, mas o aplicado tem que ser descentralizado e a gente está tentando dessa forma. Então, fiquei contente aí com o exemplo. Porque no final do dia, de novo, ele é diferente do que você implementar um sistema, um software. Sim. De fato, assim, tá todo mundo já usando, entendeu? Tá igual o WhatsApp. Acho que cada um no seu celular vai ter lá o WhatsApp para falar com seres humanos e o seu ChatGPT, Gemini, Claude, sua IA favorita, como Kimi, enfim, conversando no seu dia a dia, né? Então, é diferente de você implementar um sistema, porque tá todo mundo meio que já usando, né? Então, eu tava até olhando, tava falando com a Adélia, acho que no Brasil, acho que 60% de todos os adultos já estão usando. Gente, é muita gente. E o Brasil se destaca muito nisso, né? Na adoção de tecnologia, na curiosidade de testar e tudo mais. É um dos países que mais se destaca. Ainda mais, deu de graça, a gente sai. Tem, né? Se tiver um free até certo ponto, tem várias contas para aproveitar os free. Aí pega o e-mail A, B, C. Exato. E a gente tem o landscape para isso, né? Todo mundo aqui tem um celular, independente, apesar dos abismos sociais, todo mundo tem. Celular, sim. Todo mundo tem acesso de alguma forma à internet. Então, você tem aí justamente isso, né? O letramento digital nosso, independente do uso, né? Que aí tem vários tipos de uso mais ou menos produtivos, existe, né? Então, em vários estudos que eu já vi globalmente, o Brasil tá ali, top 1, 2, 3 de adoção nesse sentido, né? Em geral, isso é legal. Eu queria voltar num tema relacionado aqui ao treinamento, porque a gente começou falando sobre o medo, né? As pessoas terem medo de uma mudança ali e tudo mais. Aí, basicamente, o que a gente quer é que a organização, as pessoas da organização, a gente consiga endereçar o medo delas para elas começarem a adotar a tecnologia, mas a gente comentou sobre o treinamento, que o treinamento não é a forma adequada da gente fazer esse upskilling. Como que seria, então, a pessoa que está ouvindo ou assistindo aqui, que tá com medo
e acha que precisa de um treinamento. Aí a gente falou que vai endereçar o medo e que não é pro treinamento. O cara tá... Mas e aí? E agora? E agora? Bom, eu vou falar do que eu tenho visto e como eu tenho endereçado com as pessoas que eu tenho contato nas organizações. É mapear um pouco, assim, o que você faz, né? O que você faz e como que você poderia fazer diferente colocando a IA em alguma parte desse processo, né? Seja para organizar melhor seu dia a dia, para otimizar sua agenda, para coisas muito simples, né? Então, assim, sempre começar pelo simples e começar por mapeando e fazendo quase que um processo de autoconhecimento, mas da sua forma de trabalhar, da sua forma de se organizar, do que é prioritário para a organização, né? Então, daí, num ambiente mais individual, mas também num ambiente conectado com o que você precisa entregar, né? E aí eu acho que a gente vê também como grande aliado o RH nessa história, né? E os gestores também. Então, como é que a organização apoia os indivíduos, né, para fazerem essa mudança? Então, quais são os incentivos? Quais são o que muda na função da pessoa? Como é que a gente olha para a pessoa, para suas habilidades, competências e fortalezas? Como é que a gente reforça isso, né? Quais são os reforços positivos que a gente pode dar para a pessoa? Então, assim, acho que a organização tem um grande papel de responsabilidade nisso, até para pensar no reskilling e upskilling da pessoa, né? Mas não no sentido de treinamento, no sentido da pessoa conseguir enxergar suas fortalezas, de conseguir enxergar quais são, de fato, suas habilidades humanas que vão fazer a diferença para aquela organização. Então colocar todo mundo numa mesma visão de futuro, numa mesma ambição, né? E entender como a cultura apoia, né? Também nisso tudo. Então, queria também ouvir a Lívia aí. Boa, eu vou... Só para não falar as mesmas coisas, só concordo super. Mas a dica que eu vou dar é pro nível indivíduo aqui. Então, que a gente já falou do nível organizacional, da área de gente, líderes protagonizarem. Mas assim, gente, às vezes você tá numa empresa que não tá muito com essa cabeça, ainda tá mais no nível conservador. A minha dica sempre é não delega o seu conhecimento para ninguém. Ah, não vou aprender IA porque minha empresa não deu treinamento ou não contratou Artifacts aqui para ajudar a descentralizar o uso de inteligência artificial. Não tem licença. Oi? Não tenho a licença. Não tenho a licença. Chat ali. Gente, assim, não delega o conhecimento. Vai, testa, tem, assim, todas as ferramentas disponíveis, assim, o próprio Google, ele não é só, né, tem o Gemini, mas ele tem o Notebook LM, ele tem o Antigravity, todos eles, né, cada um deles, eles têm uma série de outras ferramentas que estão atrelados a eles e de modo gratuito. Não é a própria barra de pesquisa no Google, você pode clicar no modo IA. AI Dentro do próprio WhatsApp, né? A gente falou do WhatsApp. Você tem lá a AI da Meta. Então, assim, a minha dica é não delega o seu conhecimento para ninguém. Eu entendo a importância de fazer treinamento, mas, sinceramente, gente, a pessoa que vai te dar o treinamento, o máximo de tempo que ela vai ter são 4 anos, que é o tempo que o ChatGPT lançou. Então, assim, o gap de distância entre o seu conhecimento e qualquer especialista é muito pequeno. Que é diferente de uma pessoa que tá a vida inteira programando em Python, né? Então, acho que, assim, é uma diferença grande. Então, assim, hoje, sinceramente, se digitar vídeo no YouTube, quero aprender a mexer no Cloud Cowork. O que a turma tá falando do Codex agora que lançou? Gente, se digitar vídeo no YouTube, tem um monte. E, assim, várias pessoas em português, em inglês, você pode até procurar em inglês e botar dublado, porque a IA faz isso, dubla pra você. O YouTube acho que tá traduzindo agora nativamente. Exato. Então, assim, tá um negócio, assim, surreal. Então, assim, a minha dica hoje, que ela é diferente... Eu já falava isso há 5 anos atrás, mas hoje ela é muito maior. Fuça, tem curiosidade, protagoniza. O vitimismo acabou. Sinceramente, o vitimismo acabou porque você tem um especialista bêbado na palma da sua mão de graça. E cada vez mais ele tá ficando menos bêbado, né? E ele tá menos bêbado que era mais. E assim, na dúvida, não quero usar no YouTube, porque o YouTube tem aquele ads e é chato pra caramba ficar vendo aquelas propagandas junto. Pergunta pro próprio chat. Aí você pergunta para um chat A, aí depois você contrapõe com o chat B, e depois vai pro chat C. Então você mesmo começar a fazer essa brincadeira, e aí você vai perdendo o medo, né? É isso. Simplesmente que você vai entendendo o limite dele versus o seu. E aí você não delegou para a organização. Eu tenho certeza absoluta que à medida que você vai começando a ficar com mais confiança em si mesmo, porque você entendeu os usos, as implementações, a própria organização vai começar a ver valor, porque você vai começar a ser mais produtivo, porque você tem um Drunken Specialist do seu lado, né?
Então, você pode ir de baixo para cima também. Não esperem o cima para baixo. Então, é um pouco e a gente tem visto, né, que as pessoas com curiosidade, com essas habilidades que você falou, né, a curiosidade, o aprendizado contínuo. Então, essas pessoas que estão vendo como a IA ajuda elas no trabalho, quando elas veem, né, benefício nisso ou produtividade nisso, elas já estão adotando, elas já estão fazendo. Lógico. Né? E normalmente a gente vê também que o C-Level, o pessoal, né, mais alto na organização, está animado com essa transformação. Agora, quem está sofrendo mesmo é o middle management. Né? Sim. Eu não sei, desculpa. Não. Eu não sei se é o middle management ou o entry level. Tenho minhas dúvidas de qual tá sofrendo mais. Acho que é uma boa discussão de a gente entrar. Só queria complementar o tema do aprendizado, que algumas dicas também. Esse tema da pergunta, não só a pergunta, né? Uma coisa que eu uso bastante eu gostaria de aprender tal tema, ou eu gostaria de fazer tal coisa. Me faça de 5 a 10 perguntas para você garantir o entendimento e detalhar tudo que eu tenho que saber sobre esse tema. Quando você faz desse jeito, você consegue saber aquilo que você não sabe. Porque quando você vai começar um tema muito novo, qual que é a dificuldade? Cara, o que eu não sei? Né? Assim, porque se você perguntar pro chat, se você não fizer a pergunta certa, você não vai ter aquilo que você quer. Mas se você pede para ele te perguntar sobre o tema, você vai começar a entrar em lugares que você não estava antes. Então, usar a própria inteligência para te guiar e te dizer qual que é o próximo conteúdo, né? Então, assim, eu quero ser um especialista em IA para contabilidade. Tá bom, como é que eu chego lá? Faço as perguntas, crio os módulos, me dê o conteúdo, qual que é o próximo passo, que seja aplicável, enfim, você consegue desenvolver praticamente sozinho com todas essas ferramentas que a Lívia trouxe. Mas acho que uma boa da gente entrar nesse ponto, assim, de quem tá sofrendo e consequências, porque a gente falou, acho que, dos dois temas nervosos, né? Eu já vi muita gente falando, não, porque o que vai desaparecer é o middle management, porque agora não precisa de ninguém para gerenciar, né? Porque eu tenho, a gestão pode ser AI, e aí tem a galera produzindo, enfim. E você tem o entry level que tá bom, mas você tem AI, por que você tem entry level? Mas se o entry level não tem função, quem que vai ser o senior de amanhã? Então acho que são as duas. Só quis trazer um pouco, acho que, as plataformas aí de discussão, mas queria ouvir vocês. Até puxando nesse ponto aí também a questão geracional, né? Das pessoas que vão crescer usando a IA como fonte de resposta para tudo, antes de aprender a fazer. Então, como que essa pessoa consegue questionar a IA versus as outras pessoas que cresceram fazendo e tem essa dificuldade de adoção? Tipo, essas duas dificuldades aqui. Boa. Eu sempre, né, não respondo a pergunta diretamente. Deixa eu não responder de novo. Cara, assim, falando da média gestão, e aí não é... Aí é falando muito sobre a estrutura organizacional. Eu acho que, de fato, o uso da inteligência artificial, não só generativa, mas com essa parte muito de IA agêntica e orquestração. De fato, a camada deve aos poucos ir diminuindo, porque você consegue ter menos pessoas na ponta. Você vai ter muitas pessoas cujo principal trabalho delas vai ser cuidar das IAs, né? Então, você vai ter uma quantidade menor de pessoas na empresa como um todo. Então, naturalmente, vai achatar as organizações como um todo, que é o que a gente está vendo acontecer em várias empresas, né? Então, acho que o middle management, né, o que vai acontecer eles vão, precisar aprender a gerir não só pessoas como agentes, e aí quando eu falo agentes, não estou mais falando do ChatGPT, e sim como é que você faz para gerir processos inteiros feitos de maneira agêntica. Isso significa desenhar workflows, desenhar os guardrails e conseguir desenhar toda a estrutura, a arquitetura, para não ser um drunken specialist e só um specialist, né? Então, acho que o middle management vai muito por esse caminho. E além disso, uma outra coisa que ainda vai ser muito relevante, ainda bem, é a parte humana da coisa, que as pessoas ficam cansadas, assim, a máquina, ela é imparável, tirando os tokens quando bate o limite, né? Mas a máquina, em tese, ela é imparável. Você pagar bem que mal tem, né? Ele vai continuar. Mas, tirando o limite de token e brincadeiras à parte, tipo, a máquina, ela é imparável. Os seres humanos, não. Os seres humanos, eles precisam respirar, relaxar, conversar. Por que assim, mesmo nessa era de inteligência artificial, a gente tá fazendo um podcast presencial ainda que vai ser, né, disponibilizado online?
Porque a relação importa ainda. Então, eu acho que essa parte de motivar... Então, assim, a máquina vai dar o quê? Mas o porquê, a conexão ainda continua muito humana, né? Então, acho que isso é um papel que o middle management vai ficar cada vez mais responsável. Em vez de você ser, né, o direcionador, né, o cara que cobra a meta e resultado... Agora você é o coach de estratégia. Como é que a gente faz para as pessoas serem mais estratégicas? Como é que a gente faz para todo mundo conseguir pensar o todo e também desenhar, né, esses workflows? Então, eu vejo muito esse caminho do middle management. Eu não vou falar do entry level, vamos separar os assuntos, mas eu vejo um pouco dessa forma o middle management. Quer falar? Eu queria só fazer um complemento para não perder o raciocínio, né? Porque a gente falou assim, mas os empregos estão aumentando. Daí você falou, acho que a organização vai achatar. Acho que tem 2 movimentos aqui. Só para juntar os dois argumentos. O primeiro deles é que, assim, empresa que não... O jargão fala isso, que não está crescendo, está morrendo, né? Então, assim, para as empresas que têm uma proposta de valor e um produto ou um serviço que tem valor para a sociedade, está crescendo. E aí você tem limitação de recurso, seja humano, financeiro, enfim, o que for, né? Então, para essas empresas, esse achatamento, ele acontece na área, no processo... mas você consegue reutilizar, né, aquele esforço humano para crescer mais rápido a sua empresa. Acho que esse é um efeito que faz com que o net de emprego seja maior. E a outra coisa é a geração de novas empresas. Então, se a cada revolução tecnológica, a barreira de entrada de empreender caiu, né? Antigamente, cara, tinha que ser, não ter muito dinheiro, né? Ou seu capital próprio, ou buscar capital, que também era difícil. Para abrir uma empresa. Hoje é isso, você consegue, né? Tem o pessoal falando, talvez em algum momento vai ter empresa de $1 bilhão de uma pessoa, ou de nenhuma pessoa, né? Então, é um pouco a quantidade de empresas e de serviços e produtos disponíveis vai aumentar. E aí, por isso que você tem um aumento do número de empregos também. Mas só queria fazer a conexão para a gente ligar os 2 pontos, né? Mas desculpa, Dani, vai lá. Não, acho que a gente falou de coisas muito importantes aqui. O middle management, ele sempre teve, historicamente, né, esse papel muito difícil de ficar entre a alta liderança e os times, né? Então, sempre... Ensanduichado, esmagado, cobrado, tentando traduzir estratégia em tática, né? Em entregas, em operacional e mover times para conseguir realizar, né? E a gente vê... Acho que a cola... Né? Eu acredito muito que a cola é a cultura, né? Mas a cultura na forma de trabalho. E a cultura também na forma como as pessoas tomam decisão. Eu acho que tem um ponto-chave aí que talvez a gente não tenha conversado, é sobre tomada de decisão, né? Com quem fica a tomada de decisão, né? Com quem fica a responsabilidade da tomada de decisão quando, né, a gente tem agentes na operação. E isso é um ponto delicado também. Mas, voltando para a cultura, assim, a tomada de decisão hoje, ela é tomada pelos valores da pessoa ou pelos valores da organização, né? Então, quando a cultura não está clara, quando os valores organizacionais não estão claros, as pessoas estão tomando decisões com base nos seus próprios valores. Uhum. Agora, quando a estratégia está clara, quando né, existe essa tradução de perspectiva e está tudo muito alinhado, né, com o caminho que a organização vai seguir, então... Pegando, por exemplo, a Patagônia como um exemplo muito claro de sustentabilidade, né? Então, quando alguém dentro da Patagônia toma uma decisão, sabe que está valorizando e colocando primeiro a cultura da sustentabilidade em primeiro lugar. Na escolha de um fornecedor, na compra de um material, na escolha de profissionais para o time, enfim, né? Então, ali está muito claro, porque ela nasceu Sustainable Native, se a gente pode falar assim. Então, a tomada de decisão, ela é muito clara para a pessoa. Ela vai abdicar dos seus próprios valores em função do valor daquele grupo de pessoas, né? Como é que fica isso, né? Assim, e eu tô falando disso porque o middle management, de novo, é onde mais sofre, né? Como é que toma uma decisão? Será que essas pessoas estão tomando decisões, né, em função dos seus próprios valores, ou elas estão, de fato, acreditando no valor da organização, na estratégia desenhada, alinhada ao que, né, o C-Level está apontando como norte? E como isso se traduz para os times, né? Então, talvez num achatamento, a gente vai ver o middle management muito mais responsável por decisões e um entry level que vai empreender,
Eu queria trazer dois comentários. O primeiro, inclusive times pequenos, né? Você tem uma perda de produtividade muito menor, obviamente, né? Porque cada pessoa que você adiciona, você tem um link de comunicação, né? É exponencial. Não é exponencial, mas aumenta muito. Tem um número mágico aí de 5 pessoas e tal, até, né, militarmente se usa isso para times, né? De batalha, etc. Então, acho que esse achatamento ajuda um pouco nisso também, em você deixar a comunicação mais precisa, mas tem um negócio muito legal que ainda não rola, né, assim, em escala. Eu também não quero entrar no techniquez, mas a gente fala muito pouco de contexto, né, ainda, quando fala de AI generativa e agentes. Aí, só para fazer um paralelo, aquilo que para os outros algoritmos o dado era importante, né? Para AI generativa, LLMs, o contexto é importante. É quase que a comida ali para conseguir gerar conteúdo. E aí uma coisa legal que eu acredito que vai acontecer e até no exemplo que você deu do indivíduo lá atrás, né, de tentar fazer os seus tasks e tal, pro C-Level que está ouvindo, a gente enxerga isso em 3 níveis, né? Você tem o nível organização, o nível funcional, que é o marketing, finanças, comercial, e o nível individual, né? Então você citou o nível individual de começar, organiza seu e-mail, seu relatório, enfim, suas atividades, mas você tem isso acontecendo em nível funcional, então como é que o marketing tem que se organizar dentro da empresa, quais são os papéis e responsabilidades do humano, do agente, tal. E você tem isso também no nível organização. Então, eu acho que se bem feito, de novo, isso é um guess, porque eu não vi nenhum case real ainda, se bem feito, esse contexto de cultura e valores pode estar embedado em todos os processos até o nível individual. Então, se a pessoa vai tomar uma decisão e pede ajuda para um assistente que está embedado nos processos da empresa, se aquela decisão não estiver em linha com os valores da empresa, talvez você consiga ter uma barreira de consistência da máquina mesmo, tá? Acho que isso poderia acontecer. Mas eu ainda acho que para decisões importantes, o humano sempre vai estar no loop, até por accountability, né? Só para te informar, na verdade, isso daí já está acontecendo. Legal. Chama Intelligence Layer. E Organizational Brain tá bastante... Assim, se vocês olharem os últimos, 5 vídeos do Y Combinator pedindo a empresas, está muito nesse lugar e também está bem perto do que a gente está fazendo, mas ainda estamos em stealth, então... Sim, né? Eu digo assim, as iniciativas sim, mas, por exemplo, ainda não vi nos nossos clientes, por exemplo, o incumbente. O incumbente vai demorar aí a... Gerando, por exemplo, o incumbente, ele já tem produto, serviço, cliente, escala, as funções, as pessoas, enfim, tudo, né? Mas não tem o contexto da cultura e valores de um grande banco. Então, mas esse entendeu? é o ponto. As novas empresas que estão surgindo, o IC é o Combinator, sim. né? E aí o que eles estão fazendo é literalmente isso. Estão criando empresas cujo objetivo principal é dar contexto para os incumbentes conseguirem trabalhar. Então, exatamente. Eu acho que aí... vai acontecer. E é legal, porque tem uma pergunta que a gente recebe bastante, como é que eu transformo empresa se toda semana tem um lançamento? E aí a gente tem falado desses ativos que são consistentes no tempo, né? E esse contexto, isso que você falou da layer de inteligência, né? Daquilo que é quase o capital intelectual da empresa, mas que não está no produto e serviço, né? Que está ali nas entrelinhas. É isso estruturado, documentado, né? E permeado dentro dos seus modelos e agentes. Normalmente quando a gente fala de contexto, a gente está falando de dados, né? Que é basicamente a matéria-prima ali que ele vai buscar as informações. As conexões, então as conexões com os sistemas e com todos os lugares em que ele vai conseguir extrair informação, ou tanto de leitura quanto de escrita, né? Que ele vai conseguir agir. E a parte de governança. E aí a governança entra toda a parte da governança tecnológica, mas também a parte da governança da cultura, governança de guardrails, master prompts que vão direcionar o que o agente pode ou não pode fazer, o que ele deve e o que não deve fazer, security. Então, tudo isso a gente encapsula aqui no chamado contexto, mas é basicamente a força motriz por trás dos agentes ali, que de fato faz a inteligência artificial ter algum tipo de novidade, né? Que não seja só o bêbado ali que você pergunta e ele responde, mas que ele consiga de fato fazer alguma coisa. E aí pensando até na visão que você comentou do ciborgue, por exemplo, que consegue pegar um processo como um todo e redefinir esse processo com um agente embedado ali. E aí entra nas organizações híbridas, uma série de coisas. Mas eu não queria deixar de passar o tema dos entry levels aqui,
das pessoas que estão começando e que não... Porque tem muita gente que não tem escuta a gente que Exato. tá começando nessa área. Então, acho que é legal a gente falar disso. E aí eu vou só tocar num ponto aqui, que é as funções, os papéis e as responsabilidades estão ficando muito blur. Né? Então tá muito difuso, tá ficando mais difuso. Então não tem mais, assim, clareza dos papéis. Então, assim, o RH e né, quem desenha os papéis ali vai precisar se reinventar muito. Né? Então, quais são as habilidades, competências do futuro? O que realmente as empresas precisam olhar na contratação de novas pessoas ou para manter as pessoas ali? Como é que ressignifica os papéis ali também? Então, isso não só o achatamento, acho que não só o achatamento, mas também pessoas agora conseguem fazer múltiplas coisas, né? Como é que a gente... E a gente tem esse RH também sendo transformado para gestão, não RH necessariamente, mas você tem a gestão do agente também. Exato, como é que essa fica, orquestração, né? Então, a organização híbrida. Virar o RA, né? Você tem o recurso, né? A área de pessoas indo para tecnologia e algumas empresas, a área de tecnologia, começando a olhar pessoas, porque justamente você vai ter que fazer essa gestão de maneira conjunta, né? E a gente estava falando um pouco, né? O entry level, acho que tem um papel que também é das redes de ensino, né? Então, como é que prepara essa galera para entrar diferente no mercado de trabalho, né? Como é que a gente prepara essas pessoas? Então, elas deixam de ser preparadas como analistas, né? E aí eu ouvi uma aula de um professor de NYU falando, eu não preparo mais analistas, eu preparo estrategistas, eu preparo pessoas já preparadas para entrar jogando o jogo, né? Então, tem uma responsabilidade aí grande e um desafio para quem está no ensino. Exato. Acho que diminui muito a necessidade daquela visão muito focada no operacional que tradicionalmente é ensinado, né, nas universidades. Começa operacional, aí depois prático. Acho que já no início a pessoa já precisa de uma característica de conseguir desafiar bem o output que está vindo da inteligência artificial, que é um pouco o que os gestores acabam fazendo, né? Muitas vezes o gestor não é técnico, mas ele é que encontra um bug no sistema que está sendo feito, porque ele faz a pergunta ali, galera, vocês checaram isso? O quê? Isso? Aí vai lá, realmente tem um problema ali. E talvez o entry level já precise ser treinado desde o início com essa capacidade de justamente questionar ali a resposta da IA para entender o quão bêbada ela tá, né? Pegando na analogia ali de novo. Ou então conseguindo, igual você falou, André, criar essas perguntas ali que vão caracterizar bem o tema que ele precisa trabalhar. Eu particularmente, eu tô vendo de maneira fria, né? O assunto tá bem complexo, assim. Infelizmente, eu tô vendo diminuir a quantidade de vagas de entry level. Não sei se vocês têm acompanhado esse dado. Enfim, eu olho, assim, com razoável frequência, porque, assim, é o futuro, né? As pessoas estão entrando, é o futuro do mercado. E, de fato, eu tenho visto que tem diminuído algumas vagas. Mas quando a gente fala de entry level, de fato, as empresas elas contratavam 100 estagiários, agora elas estão contratando 40, 30, né? Isso é uma coisa que me preocupa, mas ao mesmo tempo eu penso muito no que o André falou, que talvez eles estejam começando a empreender. Exatamente porque não estão achando um caminho, eles acham o caminho deles de outro jeito, né? Então, se você não encontra um emprego, você gera um emprego, né? Você gera o seu próprio emprego. Então, isso é uma coisa. Então, tenho visto dessa forma. Acho que para as empresas, a gente tem que olhar para o entry level não mais como o trabalho operacional, mas sim como uma oportunidade de ter uma pessoa jovem que ainda não tem nenhum vício dos processos da empresa, que pode vir questionar e mudar tudo com um preço de custo, né? Muito barato. Então, assim, eu recomendo que as empresas continuem investindo em jovens talentos, porque senão, o que vai acontecer daqui a 5 anos com o mercado de trabalho? A gente vai ter um outro tipo de problema, né? Então, tenho visto esses números, tenho ficado preocupada. E, por outro lado, penso muito como a Adele, que eu acho que cada vez mais a gente vai ter... As organizações vão ficando mais flat, o que significa que a gente vai ter que preparar as pessoas muito mais para... tomarem boas decisões, que é o estrategistas. 2, relações humanas. Então, ironicamente, quanto mais tecnologia, mais humano a gente pode ficar. E esse tem que ser o caminho, senão a gente vai pro doomsday mesmo, né? Então, esses são meus 2 centavos aí com relação a entry level.
vejo com bastante preocupação, convido aí as empresas a continuarem contratando gente jovem e formar. Eles são o futuro e que é o Eles nosso são presente. cyborgs, hein? Eles Oi? são cyborgs. Eles provavelmente têm uma chance grande de ser cyborg, exatamente porque estão imersos nisso. E para os jovens cara, se não conseguir, cria seu próprio espaço aí que a gente vai ficar orgulhoso também. Eu acho que... Complexo, né? Muito. E assim, a gente vai falar um monte de coisa. Já ouviu um monte de coisa. Vai ter que viver, né? Uhum. Mas eu acho que não só o convite do que é importante, como eu acho que isso vai virar vantagem competitiva. Porque se ninguém forma, aquele que forma não vai ter gargalo de talento, né? Uhum. E em um mundo onde, para sair do medíocre do ponto de vista de média, né? Para sair do medíocre, porque todo mundo tem acesso à inteligência artificial, né? Você precisa da estratégia, da criatividade, da imaginação humana, das relações. Aqueles que estão formando humano têm a vantagem competitiva, porque o resto todo mundo tem, né? Então, acho que vai além, né? Acho que é vantagem competitiva. Acho que o entry-level dentro das empresas, se você tem um ganho de produtividade usando esses novos workflows, você vai ter também mais margem, mais capacidade de investimento. Então, acho que o entry-level talvez seja o novo estagiário. E concordo com vocês, não vou ficar repetindo, mas a diferença é que o que a gente vai ensinar para esse novo estagiário são habilidades de tomada de decisão, de pensamento crítico, de imaginação, de relações. E um paralelo legal, que eu não tinha pensado nisso, me veio enquanto vocês estavam falando, quando a gente começou o Artefact aqui no Brasil, a gente lidava muito, né, com nuvem e tal, e criava algoritmos e fazia de forma customizada. Quando a gente começou, 2018, às vezes não tinha nem a counterpart na maioria das empresas pra gente falar de dados, de algoritmos e tal. E não tinha muito profissional desse tipo no mercado, assim. Sim. Tinha muito talento que dava pra usar, muito conhecimento. E a gente foi pra uma estratégia de, pegar uma molecada. Muitos dos primeiros que a gente trouxe é uma turma da GV, inclusive, né? E eles tinham um grupo que chamava GV Code. Todos são administradores, economistas, que hoje são os mais seniors engenheiros, cientistas da Artefact aqui em Latam. E começaram justo por isso, porque eles eram curiosos, tinham um tema em comum e codavam juntos enquanto não estavam na aula. Então, da mesma forma... Melhor perfil, né? Porque o que eles tinham? Muita vontade, curiosidade e tempo. Que é uma coisa que a gente tem menos do que a galera que está estudando. Então, acredito que essa molecada que vai chegar num letramento de uso de AI daqui, 3, 4 anos, ou já... muito na frente do que a gente conseguiu transformar dentro da organização, que já tem que entregar um monte de coisa, tem processo, tem reunião, tem não sei o quê. Então, acho que a gente vai ser surpreendido também. Não, com certeza. É muito mais difícil, vamos dizer, né? Aquela velha analogia, trocar a roda do carro com o carro andando, do que já começar já com aquele espírito da inteligência artificial, com a adoção e tudo mais. E eu acho que, assim, trazendo um ponto de vista otimista aqui, né? Eu acho que com a adoção bem feita dentro das organizações atuais, a tendência é que as organizações consigam produzir mais e ainda assim gerar mais vagas para as pessoas que vão chegar. Então, e à medida em que essa geração chegar com esse nível de letramento que faça mais produtividade ainda, então acho que acaba essa bola de neve sendo positiva no final das contas. Tomara, né? Vamos ver ali cenas do próximo capítulo. Mas o futuro tá para ser criado, né? E não... A gente não deveria ser... Exato. Obrigado. Se a gente quiser fazer desse jeito, a gente pode fazer desse jeito. Cara, mas a gente tem essa responsabilidade, né? Digo, todos aqui atores em suas áreas, mas participando dessa transformação e não sendo, né, aí espectador, né? Então acho que é isso. Vamos criar. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, mas muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Adélia, muito obrigado, André. Acho que foi um papo bem legal. Esse tema, assim, vários temas a gente consegue ficar muito tempo falando. Esse tema aqui a gente pode até fazer uma série dentro do podcast para falar vários temas específicos dentro de tudo que a gente comentou. Trazer as atualizações, né? Exato. Até porque as coisas estão evoluindo numa velocidade absurda. Então, se a gente falar semana que vem... se a gente falar semana que vem, já tem novidade pra gente comentar aqui. Mas muito obrigado, pessoal. Obrigada. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.